qualquer dia eu vou denunciar o Stucker aqui, porque eu estou brigando já há alguns dias. Esse microfone não tem que ser tão comprido para cá, ele pode ser mais curto para lá. Então, se o técnico que faz isso está ouvindo, corta esse cabo aqui e faz o telefone mais curto. Olha, na verdade é o seguinte, eu estou com um problema, que é o seguinte: se os companheiros que produzem o meu discurso não conversam com o ministro que vai anunciar a obra, nós vamos ter o mesmo discurso duas vezes, porque todos os números que eu vou citar estão no discurso do Jader. Ontem eu já descobri isso no outro discurso aqui. Então, eu vou tentar apenas dizer para vocês o seguinte. Primeiro, a alegria de ter aqui 8 governadores, quase todos reeleitos, portanto, todo mundo já estava com o seu estado voando a 800 km/h, e alguns que foram eleitos pela primeira vez tiveram a sorte de suceder pessoas que eram amigas do mesmo partido, portanto, não tiveram nenhum problema. Não é o caso nosso na presidência da República. No Brasil, seria tudo mais fácil se você assumisse o governo e você desse andamento em todas as coisas que tivessem, sido contratada, que estivesse andando, que tivesse importância para a sociedade, sem se importar que cada governante tem que deixar a sua marca. Eu preciso deixar a minha marca. Então tem um viaduto construído num lugar por uma pessoa, eu paro de construí-lo e vou construir o mesmo viaduto em outro lugar para ser a minha marca. A marca do outro fica o esqueleto e a minha fica o viaduto. Nós precisamos acabar com isso no Brasil. Nós precisamos acabar com isso. Por isso que sempre que é possível, a gente tem que estabelecer uma relação nas políticas públicas do governo federal com governadores e com prefeitos. Não é possível a gente achar que a gente pode construir os nossos programas sem envolver os governadores, sem envolver o prefeito, para que a obra seja uma obra de interesse de todos e que todos tenham prioridade por aquela obra. A mesma coisa vale para os deputados e senadores. Habitualmente, eu ouço dizer assim: o presidente Lula conversou com o Centrão. O Centrão exigiu do presidente Lula tal coisa. O presidente Lula fez não sei das quantas. Uma coisa tão atrasada, porque não existe possibilidade de você exercer uma governança democrática se você não conversar com as pessoas. Eu preciso conversar com governadores, eu preciso conversar com prefeitos, eu preciso conversar com deputados federais, não importa de que partido seja ele. Eu preciso conversar com senadores, não importa de que partido sejam eles. Eles estão exercendo o mandato e, portanto, eu tenho que conversar com eles. É preciso que a gente estabeleça nesse país a criação de uma cultura em que as pessoas entendam como normal a necessidade de conversar. Às vezes no Brasil se vende como uma coisa muito estranha o fato do governo mandar um projeto de lei e o Senado resolver fazer uma emenda. Ora, nós mandamos para o Senado, não foi para aprovar do jeito que a gente queria. A gente mandou para o Senado para tentar ver se melhora. E muitas vezes uma emenda ajuda a melhorar. E muitas vezes uma emenda não atende aquilo que a gente queria. Mas paciência, nós não somos o dono da verdade. E, portanto, isso vale para mim e vale para os governadores. O governador vai ter que conversar com o deputado estadual, o prefeito vai ter que conversar com o vereador, e assim é a nossa vida. Por que eu estou dizendo isso?
porque hoje é um dia muito especial para mim quando a gente está lançando esse programa. Eu lembro que em 1974, quando houve uma guinada na política brasileira, porque eu não sei se vocês se lembram, em 1970, a Arena elegeu tudo aqui nesse país. O PMDB, Hinaldo, quase acaba. Eu sei que houve reunião na direção do PMDB para saber se era possível continuar disputando a eleição, porque o PMDB tinha, o Arena tinha eleito quase 100% nesse país. Foi na época do famoso milagre brasileiro. Quem não lembra quando a economia brasileira crescia 14% ao ano? E isso, eu lembro do PMDB fazendo uma campanha que dizia: o sol nasceu para todos, mas também nasceu para mim. Foi a primeira vez que o Quércia, um recém-prefeito de uma cidade pequena, ele nasceu em Pedregulho, foi prefeito em Campinas, foi candidato ao senador. Foi a primeira vez que o sindicato de São Bernardo assumiu uma postura política de defesa do Quércia, porque o adversário era nada mais, nada menos que o Carvalho Pinto. E a gente queria efetivamente eleger o Quércia. Bem, o que aconteceu de fato é que o PMDB fazia uma campanha que tinha um déficit habitacional de 7 milhões de casas nesse país. Eu estou dizendo em 1974, há 50 anos atrás, Caiado, o déficit habitacional era de 7 milhões de casas. Passado todos esses anos, acho que o presidente da Caixa sabe, acho que o ministro da Cidade sabe, o déficit continua sendo de quase 7 milhões de casas. Então eu fico me perguntando quantas casas nós precisamos fazer para a gente acabar com esse déficit. Eu pensei que com Minha Casa Minha Vida a gente iria acabar, mas não. Acontece que tem mais gente precisando de casa e a gente está governando e fazendo casa num ritmo, por mais rápido que seja, aquém da necessidade do povo. Quando eu pensei em Minha Casa Minha Vida, a primeira instituição que eu chamei foi um grupo de sindicato de empresários da construção civil, para eles me dizerem quantas casas seria possível a indústria da construção civil construir se a gente anunciasse um grande programa. Pasmem, a indústria me repetiu, 200 mil casas. Eu falei, mas cara, eu estou querendo fazer um grande programa habitacional e você vem me dizer 200 mil casas? Isso não é um grande programa, isso é um programa pequeno. O Guido Mantega, que era meu ministro da Fazenda, chamei o Guido Mantega, que é o Rui Corte, falei, Rui, Guido, eu quero que você me diga quantas casas a gente pode financiar num grande programa. 500 mil casas. Falei, Guido, 500 mil casas não é um grande programa. Não é um grande programa. Aí chamei a Dilma Rousseff, que era ministra-chefe da Casa Civil, junto com a turma dela, a Miri e tantas outras companheiras, e eu falei, eu quero um programa grande, quero um programa com mais de 1 milhão de casas. E nós vamos ter que estruturar para fazer um grande programa. Eu anunciei isso em março de 2009, e nós só vamos concluir a contratação do primeiro 1 milhão de casas em dezembro de 2010. Portanto, durante aqueles 2 anos, a gente não construiu nenhuma casa. Mas de lá para cá, esse programa já construiu, como disse o Jader, 6 milhões de casas. Ou seja, nós ainda não pagamos o déficit de 7 milhões de casas. Possivelmente, se a gente trabalhasse sempre em conjunto, governo estadual, governo municipal, governo federal, a gente pudesse pactuar a construção desse déficit e zerar.
Mas a gente não quer zerar o déficit habitacional. Pode ter alguns milhares que não tem aqui viva do aluguel, porque tem gente que tem casa para alugar e vive do aluguel também. Mas o dado concreto é que esse programa provou que quando a gente quer, as coisas acontecem. Você tem gente que quer casa, você tem possibilidade de ter dinheiro, você tem empresário que sabe fazer. Então o que falta se não fizermos? Então eu quero sinceramente dizer para vocês que eu que já morei numa casa pequena, eu já morei, meu caro Boulos, meu caro Baleia, eu em 1976, a primeira casa que eu comprei para mim, para minha mulher, para 3 filhos e 2 cachorros, era uma casa de 35 metros quadrados. 35 metros quadrados. Eu não esqueço nunca que eu recebi lá em casa o então deputado progressista do PMDB, Jabas Vasconcelos, que foi a primeira autoridade a frequentar a minha casa. A segunda foi o Antônio Vilela, na época da anistia. E eu fico imaginando a alegria que eu tive com a minha mulher, porque ter uma casa é você ter um ninho seu. É você saber que você não tem que procurar um galho a cada primavera. É que você não tem que correr a cada chuva. É que você tem um lugarzinho que é seu. Ali você vai criar o seu vasinho de flores, ali você vai colocar o seu quadro na parede, porque se você alugar a casa hoje, muitas vezes nenhum prego você pode colocar na parede. Não pode furar a parede. E se a casa for sua, você faz as coisas. E aí eu fico imaginando a alegria dessa companheira que falou da casinha dela. O sonho, que é o sonho maior de cada chefe de família nesse país, do povo pobre. O cara que é rico, que pode pagar aluguel e mudar ou morar em hotel, tudo bem. Mas o maior sonho do povo pobre desse país é ter uma casa própria. Eu não sei se aqui vocês têm experiência de mudar todo ano. Porra, é duro, você vai acostumando na casa. Até o barzinho que você vai tomar cachaçinha de tarde, está ali perto. De repente chega o dono da casa e fala, olha, eu quero a casa de volta. Aí você sai para procurar casa e não tem aonde você mora. Não tem perto da escola do seu filho. Você precisa andar, às vezes, em conta, longe, em condições piores. Não tem ponto de ônibus perto, não tem padaria perto, não tem feira perto, não tem farmácia perto, mas é o que tem. Mas quando a gente tem a nossa casa, tudo melhora. Até a garantia de que os nossos filhos vão ter um grupo de amigos para brincar. Eles não vão ter gente estranha todo ano, porque quando você mora para uma vila, você leva tempo para fazer amizade. Muito tempo. E se tiver uma casinha própria, é o céu. E ainda agora que o Merval, como presidente da Academia de Letras, resolveu nos ajudar a fazer biblioteca, é tudo que a gente precisa. É tudo. Moradia e cultura. Até porque nós temos que ensinar o povo brasileiro a gostar de ler. Nós precisamos fazer com que o povo brasileiro goste de ler. E as pessoas não têm muitas vezes dinheiro para comprar livro. E se a gente fizer em cada conjunto uma pequena biblioteca e as pessoas adquirirem o hábito de ler, quantos Guimarães Rosas a gente não vai conseguir produzir nesse país? Quantos Jorge Amado a gente não vai conseguir produzir nesse país? Ou seja, é apenas uma questão da gente saber com quem que a gente está aqui lidando. E eu tenho uma preocupação, porque eu disse ao Jado, quando a gente fala de casa para os mais pobres, nós precisamos ter em conta que nós precisamos ter um discurso para as pessoas que ganham um pouco mais.
Porque senão fica assim, a gente faz casa só para os mais pobres, aí tem outro que faz casa só para o mais rico é só condomínio chique, condomínio... Estamos voltando a fazer Roma antiga, toda cercada de muro, com todas as garantias, alto padrão. E tem uma classe média que ganha... Não é classe média pobre, não é uma classe média intelectualizada, mas tem milhares de trabalhadores nesse país que têm profissão, que ganham 8 mil reais por mês, que ganham 9 mil reais por mês, tem bancário que ganha 10 e que não tem casa feita no padrão dele. Ele não quer 35 metros como eu quis. Eu já era presidente do sindicato, Rogério, eu quis uma casa de 35 metros, porque eu era o filho da dona Lindu, que teve a primeira casa própria na vida. Então eu queria. Mas o pessoal hoje, o pessoal quer uma casa maior, ao invés de 2 quartos, 3 quartos, ao invés de uma sala 3x3, uma sala 4x4, para não ficar com a cara na frente da tela da televisão. Na minha cozinha, sabe, para a gente cozinhar no fogão tinha que afastar a geladeira. Sabe, para abrir a geladeira tinha que afastar o fogão. A gente não precisa levar o povo a esse sofrimento. Por isso que as casas têm que ser melhor. Por isso que eu exijo que tenha varanda. Eu não vou dizer varanda do quê, mas é varanda. Nós precisamos ter um lugar da intimidade da pessoa. Se o cara quer fazer qualquer coisa, vai na sua varanda. Não tem que ficar dentro de casa apertado, sabe? É uma questão de respeito. É uma questão de respeito à boa vida das pessoas, sabe? Eu, se pudesse fazer até um fogão de lenha nas casas do trabalhador rural. É que o trabalhador rural também não quer mais fogão de lenha. As mulheres querem fogão a gás. As pessoas não querem mais tanque, querem máquina de lavar roupa. E nós temos que garantir que as pessoas tenham isso. Então eu quero agradecer a presença de vocês, sobretudo do governador, dos deputados e senadores, porque nós estamos completando 11 meses de governo. Nós temos ainda 3 anos pela frente. A gente pode estabelecer entre nós 3 anos de convivência civilizada, 3 anos de convivência madura, 3 anos de harmonia, sabe? 3 anos de respeito, sem precisar ninguém ceder em nada das suas convicções, das suas crenças religiosas, das suas aptidões ideológicas. Ninguém vai pedir. A única coisa que eu quero é o seguinte: vamos trabalhar juntos, porque juntos nós podemos mais do que separados. Nós tivemos recentemente um governo nesse país que tudo que ele gostava era brigar, porque tem gente ruim que não sabe fazer política sem ter inimigo. Eu preciso ter um inimigo para justificar coisas que eu faço, pois o Lula não quer ter inimigo. Eu quero ter amigo, eu quero ter parceiro, eu quero ter companheiros para construir a coisa desse país. Por isso nós vamos consertar esse país. Todo mundo sabe que eu tenho um compromisso. Eu quero entregar, dia 31 de dezembro de 2026, esse país civilizado. Esse país civilizado. E cada governador pode contribuir agora, nesse Natal, pedindo para as pessoas que brigaram nas eleições voltar a conversar. Que o pai receba o filho, que o filho receba o cunhado, que o cunhado receba o primo. Deixa a briga para daqui a mais 4 anos e vamos viver. Gente, nós estamos vendo o que está acontecendo em Israel. Nós estamos vendo o que está acontecendo na faixa de Gaza. Você viu que foi feito um acordo ontem, depois de 12 mil mortos. 14 mil. Depois de quase 6 mil desaparecidos. Depois de quase 6 mil crianças mortas. Depois de centenas de mulheres fazerem cesariana para tirar o filho antes de morrer. Depois de tudo isso, os insanos que fizeram a guerra resolvem fazer um pacto de 4 dias, quando poderia nem ter começado a guerra. Precisava matar 6 mil crianças, precisava deixar 6 mil crianças desaparecidas, precisava sequestrar, fazer refém das pessoas.
O problema é que nós, seres humanos, estamos ficando desumanos. A gente não está mais com nenhuma dosagem de humanismo dentro de nós, de sentimento, de fraternidade, de solidariedade. O ser humano nasceu para viver em comunidade. Mas na era que nós estamos vivendo, nós temos que viver sozinhos. Nós e o nosso celular. Nós e de quem a gente gosta. E a gente não nasce para fazer política para a gente gosta. A gente nasce para fazer política para o povo brasileiro. E é isso que nós vamos fazer. E é isso que minha casa, minha vida significa. Por isso, a presença de vocês, governadores, prefeitos, deputados e senadores, é muito importante. E parabéns, Jader. Parabéns. Porque houve gente que dizia para mim, pô, Lula, até vai pegar o cara, só porque o cara é irmão do Éder, porra. Você vai pegar o cara, só porque o cara é o filho do Jader Barbalho. Sabe? Não, eu vou pegar o cara porque o cara é bom. Porque o cara é bom. Sabe? Então, parabéns pelo trabalho, Minha Casa Minha Vida. E parabéns, presidente da Caixa, pelo trabalho, tem muito trabalho pela frente. Muito trabalho. E se você ouvir bem a Inês, você vai perceber que a Caixa vai produzir muito mais ainda. Um abraço, gente, e parabéns a todos vocês.